obrigado, Ângela, por aceitar este convite aqui na Arquivo. E o podcast é simples, são umas perguntinhas bem simples e respondes super na boa. Ok. Como é que começaste a tua jornada no mundo da música? Então, olha, eu comecei, na verdade, desde pequenina. Os meus pais sempre foram músicos, ainda que amadores, mas sempre me incutiram nessa via. E depois, com 15, 16 anos, mais ou menos, foi assim a minha primeira estreia pública. E até ali foi sempre pequenas participações em coros infantis, porque também era muito pequena. Sim. Mas pronto, desde essa altura que eu iniciei a minha via, enfim, profissional, comecei a trabalhar mais ou menos dentro dessa idade na música. Foi logo paixão, logo a Foi primeira logo vez. paixão, já vem desde muito pequenina, sim. Então foi aí que podes dizer que tiveste esse momento específico para te tornares a artista que és agora. Exatamente, ou seja, foi amor à primeira vista, já tinha sido antes, mas enfim, foi quando eu senti que me dizia alguma coisa, pisar um palco e perceber que isso fazia sentido para o resto da minha vida. Quais é que foram os teus maiores desafios a trabalhar na tua área? Bom, eu sou aquilo que se chama uma cantora crossover, então já fiz coisas muito diferentes umas das outras, ok? Então, dentro das várias áreas já fiz coisas que eu considero desafiantes, mas posso dizer que das coisas que realmente mais difíceis, mas também mais prazerosas que eu já fiz, foi as abordagens que eu fiz a musicais. O mais recente foi o Annie, e portanto em que fiz de Miss Hannigan. E foi um projeto que até foi montado num curto espaço de tempo e então foi muito desafiante também por essa via, mas diverti-me imenso e foi muito giro. Pronto, participar em concursos também é sempre algo que é desafiante e que enfim, para além de desafiante, é uma coisa que tu tens que controlar muita coisa naquele momento, não é? E foi assim, são assim dois grandes pontos que eu sinto que realmente fui posta à prova. Isso do espetáculo foi tipo teatro musical ou não tem nada a ver? Sim, teatro musical. Tive um ano de teatro musical, cantei como Pedrita, mais ou menos. Mas foi para lá. Não, mas foi representar, dançar, cantar. O teatro musical não é mas para qualquer assim, portanto tivemos que montar em menos de um mês todo o musical. Foi duro, mas foi espetacular. Foi espetacular, Está em cima do palco a fazer aquilo que nós realmente gostamos, é uma coisa. Sem dúvida, sim, sem dúvida nenhuma. E qual é que foi o trabalho mais difícil que fizeste? Foi esse ou teve outro? Eu diria que esse esteve no top 5. Esse esteve mesmo no top 5. Foi difícil, para já porque a personagem não é fácil. E depois, parece, mas não é. E depois por causa do tempo, como eu disse, em que foi montado, foi tudo muito em cima. Mas correu tão bem, foi mesmo muito bom. Posso dizer que, mas tenho uma outra coisa para ti. Não tanto a nível da dificuldade, mas a nível de ser sui generis. Nunca fiz nada igual àquilo. Porque a certa altura proporcionou-se num determinado evento que eu fiz, colocarem-me a cantar em cima de uma escada mais giros de bombeiros, porque o evento tinha a ver com bombeiros e Tens vertigens? Por acaso tenho. Eu não tenho medo de alturas, curiosamente, mas tenho vertigens. Então foi também desafiante. E portanto, toda a envolvência tinha tudo muito a ver com a questão dos bombeiros, como eu já disse. Daí, pronto, se contextualizar esta questão que é muito particular, não é? Mas deve ter sido giro, foi muito giro, sim. E tinha aspectos técnicos difíceis de contornar, porque as escadas dos bombeiros, dos carros de bombeiros, não estão prontas para que um cantor lá cante em cima da plataforma, não é? Portanto, tudo isso teve que ser muito estudado para que as transições fossem fáceis e que não incomodasse depois a parte da música. Mas pronto, como vês, já fiz assim umas coisas assim um bocadinho diferentes.
E como é que tu descreves o teu processo criativo? Como é que tu descreves? Eu ainda não me estreiei oficialmente na composição. Ok. É algo que quero fazer, quero abordar para o futuro, ainda não o fiz. Mas pode ser que no futuro próximo, exatamente, de maneira que talvez consiga responder melhor essa pergunta quando efetivamente tiver... Então é daqui, é um convite, não é? É um convite. Então chegou agora a hora do desafio. O desafio consiste em... Tu tens de escolher 3 músicas que te representem e tens que explicar o porquê. Isso é extremamente difícil responder. Tu agora é aquela parte que depois vais editar o podcast para ver aquilo que eu vou pensar. Exato. Mas olha, existe efetivamente uma música que é muito importante para mim, que se chama Both Sides Now, cantada pela Joni Mitchell, e que fala um pouquinho sobre estas dualidades que existem na nossa vida, de relacionamento com os outros, com a forma como ao longo da vida a nossa perspectiva sobre as coisas se vai alterando e a relação com os outros também, não é? Ao ponto de chegarmos a uma situação em que quem nos vê de fora pode não compreender tão bem o porquê da reação ou porque é que nós mudamos, não é? Mas nós conhecermos essa mudança e sabermos que ela está presente e para nós que faz sentido. Portanto, esse tema, aliás, todo o tema dá nome a um álbum dela, e era, se eu fosse para uma ilha, era esse que levava, esse álbum. Mas faltam mais 2 músicas. Então, uma outra música, deixa-me pensar. Acho que é difícil. Não é fácil, eu logo 3 pedidos, ter pedido só uma. Pronto, eu peço 2. Já pedi uma. Exato. Mas deixa-me ver, eu estava a pensar dentro do clássico, porque existe algum repertório que marcou a minha infância. O meu percurso também. Mas é difícil de eleger. Pois, tem essa coisa também, tipo, algumas são 1 ou 3, umas 4 são boas, e depois tentar ver qual é que é. É difícil, sim. Espera. Eu espero. Mas há de sair. Depois cortas isto. Eu corto. Mas espera, deixa-me pensar. Dizer, é um clichê, mas eu vou dizer na mesma, porque dentro do âmbito clássico foi a primeira peça que eu cantei. Olha, também por tem algo volta sentimental. ou seja, também por volta dos 15, 16 anos, que é o Ave Maria de Gounod. Ou seja, é de facto um clichê, porque é dentro do âmbito lírico, é muito conhecido e é muito feito, mas tenho que dizer que tenho um carinho especial também por essa peça, porque foi a primeira que eu me estreiei no âmbito lírico, porque a minha formação também passa por aí. De maneira que sim, são 2 polos muito distintos, é um facto. Talvez um terceiro tema que eu agora. Pronto. Que eu me estou a lembrar de Jane Moneit, aliás, Jane Moneit canta, e na verdade não sei quem é o autor, mas espera, como é que a música, agora esqueço-me do nome da música, acho que é Something Cool. Pronto, mas que fala no fundo sobre uma mulher que gosta de estar socialmente a beber o seu drink, a fumar o seu cigarro, e que fala um pouco sobre a sua vida, e é abordada a certa altura neste caso por uma figura masculina, e portanto dá-se ali um discurso em que a parte dele não é ouvida pela letra, mas que se dá a entender. Portanto, e é um dos meus temas preferidos. Não marcou necessariamente nada no meu percurso, mas é dos meus temas preferidos. Portanto, olha, te dizia aí 3. Pronto. Tirados a ferros, porque isto não é fácil de eleger. Mas pronto, obrigado por teres aceito. E uma boa sorte agora. Obrigada. Pronto.